Olhe ao seu redor. Não, um pouco além disso. Olhe pela janela. O que você vê? Você pode estar vendo casas, talvez prédios, umas lojas, uma rua, carros, ou uma plantação, ou a praia. Mas você sabia que a paisagem que você está observando nem sempre foi assim? A paisagem é tudo que pode ser observado à sua volta em um determinado momento. Ela é resultado de toda alteração natural ou feita pelo ser humano em um determinado lugar ao longo do tempo. Algumas paisagens são compostas principalmente por elementos naturais, outras apresentam mais elementos antrópicos e há ainda aquelas que mesclam esses elementos. Uma paisagem não é fixa, ela está sempre se transformando. Isso acontece pela ação de agentes naturais e também pela ação do ser humano, porque a sociedade está em constante transformação. Ao longo do tempo, a economia, a política e as relações sociais mudam, às vezes em um ritmo mais lento e em outras épocas de um jeito mais acelerado. Como consequência, a paisagem também sofre transformações. E agora vamos passar algumas décadas para frente, só um pequeno ajuste no telescópio. Perfeito. Podemos notar a presença de algumas casas próximas ao rio, uma estrada de terra e também algumas plantações bem próximas das casas. Em geral, as populações se instalam perto de um corpo d'água, nesse caso aqui, o rio, que vai abastecer os habitantes desse local. Lembra que falamos que a velocidade das transformações de uma paisagem muda com o passar do tempo? O que poderia deixar essa transformação mais rápida? Podemos tentar encontrar aqui no telescópio do tempo, alguns anos para frente, mais um pouco, aqui. A cidade cresceu num ritmo mais acelerado. E sabe por quê? A resposta está bem aqui, a chegada da linha férrea. Esse meio de transporte pode significar mais comércio, por exemplo, e mais postos de trabalho. A cidade acelera seu crescimento. E quais as consequências? Bom, com mais pessoas, a cidade precisa de mais infraestrutura. Aqui podemos ver mais pontes conectando os dois lados do rio. Agora, a outra margem do rio também começa a se expandir. As vias onde antes passavam apenas carroças e cavalos, agora precisam comportar veículos motorizados, como carros e caminhões. Os pequenos morros no entorno da paisagem, que eram limites físicos para a expansão da cidade, agora já são habitados. Durante a ocupação dessa paisagem, começam a ficar bastante claros dois espaços diferentes, o urbano e o rural. O espaço urbano é onde há construções próximas umas das outras e também mais casas, comércio, carros e maior infraestrutura de rede de iluminação, água, sistema de hospitais, lazer e educação. Normalmente é onde vive a maior parte da população de um município. O outro espaço é o rural, a área do campo. É uma região não urbanizada onde se desenvolve agricultura, pecuária, extrativismo, turismo rural ou conservação ambiental. É geralmente a região com menor concentração populacional e o lugar onde se produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. A cidade cresceu. Dá para ver que as construções estão bem próximas umas das outras, ou seja, a cidade está mais densa. Se quando ela era pequena, as pessoas já precisavam de água, de esgoto, energia elétrica, o que acontece agora que temos ainda mais pessoas agrupadas no mesmo lugar? A população que não tratou dos seus dejetos e não cuidou do seu rio fez ele se transformar num esgoto a céu aberto. O lixo começou a ser depositado num lugar afastado. De repente, a cidade cresceu tanto que chegou até esse lugar e o volume de resíduos não para de crescer. De repente, as pessoas acharam uma boa ideia desmatar aquele morro ali, para fazer uma grande plantação e um pasto enorme. Só que as nascentes de água que antes alimentavam o rio começaram a ficar cada vez mais raras. Quer dizer que o crescimento da cidade só pode levar a impactos negativos? Na verdade, não. Se o crescimento for planejado, a cidade consegue minimizar os impactos causados pelo desenvolvimento.
Pensar em maneiras de diminuir o impacto que causamos no ambiente natural é também zelar pela nossa sobrevivência e a de todos os seres vivos. Olhe de novo pela janela. Está vendo algo diferente agora? A paisagem ao seu redor não parece mais viva? Isso é porque todos nós fazemos parte dela.